espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o professor Pedrão, de Geografia. Bem-vindos a mais uma videoaula, gravada e preparada com muito carinho para vocês. Dando continuidade ao assunto que nós estávamos trabalhando, nós vamos continuar falando da América do Sul. Só que a América do Sul ela foi dividida em 4 sub-regiões, tá? A gente já falou um pouco das Guianas, do Suriname, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da América Andina e da América Latina, tá? Vamos lá então. Falando da América Andina. A América Andina, ela recebeu esse nome por conta de fazer parte, né, dos países que fazem parte estarem na Cordilheira dos Andes. Então nós temos desde a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e um pedaço da Argentina, porém a Argentina ela não faz parte da América Andina, e sim da América Latina. Depois a gente vai ver, né, apesar de só um pequeno pedaço da Argentina fazer parte. Então o que esses países têm em comum? Todos eles fazem parte da Cordilheira dos Andes, por isso recebe esse nome. Então eles têm mais algumas coisas em comum? Sim, né? Vários países como o Chile, por exemplo, o Peru, eles também são banhados pelo Oceano Pacífico, e por serem banhados e ter o encontro das águas e da corrente de Humboldt, eles têm uma água mais fria, e com isso eles têm uma criação de peixes muito, né, eles exploram muito a indústria pesqueira, tá? E isso é muito avançado, principalmente no Chile e do Peru também, até o Equador, ok? Isso também é um assunto fundamental para a gente parar e pensar um pouquinho nesses países, tá? A gente rapidamente vou falar um pouquinho da Venezuela, né? A Venezuela é um país subdesenvolvido, assim como todos os outros países, né? A Venezuela tem alguma coisa diferenciada, né? Que é a grande produção de petróleo, e é o 6º maior produtor de petróleo do mundo, e também a forma de liderança, né? Teve lá o presidente Hugo Chávez, que causou uma revolução, e ele não é muito bem quisto, né? Eles batem de frente com a Organização Mundial do Comércio, eles tentaram manipular o preço do petróleo no mundo. Então assim, e existe ele é como se fosse um ditador, tá? Ele dita as regras dentro do país, o povo gostando ou não. Então isso para mim é uma coisa para a gente parar e pensar, tá? O Equador é o 2º país mais pobre da América do Sul, né? É um país que tem uma renda per capita muito baixa, taxa de analfabetismo, economia, enfim. E a Colômbia para mim é um país que passou por uma revolução muito grande, né? Onde eles tinham lá a FARC, né? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que eles lutavam contra o governo, e a FARC era patrocinada pelo narcotráfico, tá? Então eles raptavam pessoas importantes do governo, ou pessoas importantes do mundo, né? Que vinham visitar a Colômbia. Eles raptavam empresários, políticos, para trocar, e faziam uma troca para libertar políticos, para libertar pessoas que pertenciam à FARC, que era uma guerrilha, né? Então isso durou até pouco tempo atrás. Eles eram muito temidos na Colômbia, né? Então houve uma guerra muito grande na Colômbia com o intuito de derrubar a FARC, tá? Bolívia é um país mais pobre da América do Sul, né? É um país com uma população de 70% indígena, e eles têm como seu principal produto natural gás natural, né? E o Brasil é um dos maiores importadores do gás natural da Bolívia, né? Tem aí o gasoduto Brasil-Bolívia. E depois o Peru, né? O Peru também é um país muito pobre, com uma economia voltada ao agronegócio, né? Também a indústria pesqueira. Então assim, em resumo, a América
andina tem apenas essa situação por serem países que estão na Cordilheira dos Andes, ok? Vamos para a América Latina. A América Latina é Paraguai, Argentina e Uruguai, tá? São esses 3 países. E o que eles têm em comum? A América Latina são os 3 países banhados pelo Rio do Plata. Isso é que eles têm em comum. Então, rapidamente falando, de forma bem resumida, o Paraguai é um país subdesenvolvido, pouco industrializado, que depende muito da agroexportação de milho, soja, café, algodão, carne, enfim, e não tem muito o que dizer do Paraguai. O Uruguai é considerado a Suíça das Américas. Durante muito tempo o Uruguai foi considerado um dos países mais desenvolvidos, né? O Uruguai é muito pequeno, com uma população bem pequena também, e eles têm segmentado o turismo, eles têm segmentado, né, a qualidade de vida muito boa. É um dos países mais desenvolvidos da América do Sul em termos de igualdade social, tá? Não vou dizer que o Uruguai é rico, mas a distribuição de renda no Uruguai é muito alta. Se não me falha a memória, 60% da classe média, né, 60% da população está na classe média. Isso demonstra que não tem tanta desigualdade social, um com muito e outros com nada, igual no Brasil, né? Ok? E vamos então para a Argentina. A Argentina é a segunda maior economia da América do Sul, ficando somente atrás do Brasil. Só que a industrialização da Argentina ela foi muito tardia, né? Ela aconteceu muito tarde, em meados da década de 50, para poder, quando importar era muito caro, e eles começaram a incentivar a indústria nacional. Só que perto do Brasil, a indústria argentina ainda é atrasada, né? Ok? Eu vou passar um resumo geral. Então, América Andina e América Latina. Esse assunto a gente fecha. Professor, e o Brasil? Onde que o Brasil entra? O Brasil ele é responsável por 47% de todo o território da América do Sul, ou seja, metade da América do Sul é só o Brasil. Então não tem como você regionalizar, né, como os demais países da América do Sul. Por isso o Brasil ele é um caso à parte, né, com todas as suas peculiaridades, o idioma, o processo de colonização, enfim, tudo isso é um caso à parte. O que a gente pode pensar é que a regionalização da América do Sul é as Guianas, né, América Andina, Latina e o Brasil. E dessa forma você consegue regionalizar e dividir, né, como eu sempre falo que regionalizar é dividir de uma forma bem interessante, tá? As Guianas, áreas de Planalto, os países platinos banhados pelo Rio do Plata, pela Bacia do Plata, os países andinos, tá? Platinos banhados pelo Rio do Plata. Andinos possuem territórios constituídos na Cordilheira dos Andes. E o Brasil, né, o restante do que sobrou aí é o Brasil, ok? Aí poderia falar de certa forma dos aspectos da população da América Andina. A América Andina é constituída principalmente de uma população miscigenada entre europeus que vieram para colonizar e indígenas, né, população local que já existia antes dos europeus chegarem, tá? Então isso para mim é importante também. Existem países como Bolívia, por exemplo, em que a população ainda é maciçamente indígena, ok? Aspectos gerais dos países platinos. A América Latina, no período colonial, foram encontradas grandes riquezas minerais e, entre outras coisas, eles usavam os rios para poder transportar produtos e pessoas, né, exércitos, né, para fazer a guerra ou para poder constituir aquele território como um território sendo europeu, né, pelos colonizadores. Então, assim,
é essa forma geral que a gente pode analisar, essa forma de regionalizar. Como eu sempre falo, eu busco ser muito sucinto nas minhas aulas, né? Não quero estender mais e ser muito claro para vocês guardando esses pequenos detalhes na pronúncia. América Andinas vem de Andes, América Platina vem do Rio do Plata. Basicamente vocês vão ir muito bem nesse conteúdo porque ele é muito fácil, ok? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp ou nos nossos canais de contato. Chega ao fim mais uma aula e aquele grande abraço do professor Pedrão.